Olá, boa noite, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra em Lucas, capítulo 5, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus. Vamos ler, né, então aqui no capítulo 5, a pesca maravilhosa, né? Os primeiros discípulos do Senhor, amém? E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e afastando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te o mar alto e lance as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompia-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam por causa da pesca que havia feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia, né? Aqui fala, né, que aqueles homens estavam lavando a rede quando Jesus chegou, né? Quando Jesus pediu para eles pegarem e irem para o mar alto para que Jesus pudesse ali se afastar um pouquinho ali da terra, né? Para ele poder pregar. E logo terminando a pregação, Jesus pediu para eles irem ao mar alto. E quando eles estavam lavando a rede, bem provável que eles estavam desanimados, cansados, porque já tinha ficado a noite toda, né, tentando pescar e não tinha conseguido pegar nada. Mas ali eles emprestaram o barco para Jesus, né? Para Jesus poder ir lá e pregar, né? Para a multidão, falar da palavra para a multidão. E logo terminando, eles deviam estar bem mais cansados, né? De ouvir ali a palavra, ficar ali esperando. O Senhor deu uma ordem para que eles fossem para o mar alto e jogassem a rede. Então Pedro lhe disse: Olha, sobre a tua palavra eu vou lançar, né? Mas, tipo assim, porque ele estava querendo dizer, sobre a tua palavra eu obedeço, eu vou ter fé sobre a tua palavra, porque eu, como pescador, eu sei que esse horário do dia, que já deveria ser dia, não tem peixe pra gente pescar, porque eles vão pro fundo da água, né? Durante a noite eles sobem para comer e durante o dia eles vão para o fundo da água para se esconderem do calor, né? Para não morrer e para outros predadores não pegarem eles. Então é assim que funciona. A pesca geralmente é melhor à noite ou na madrugada. Já pela manhã, quando o sol vem, os peixes vão para o fundo do mar ou da água do rio, né? E então, ao olhar de Pedro como um pescador, uma pessoa que conhecia muito bem o assunto da pesca, ele achava assim: eu vou lançar sobre a tua palavra, Senhor, vou confiar na tua palavra, porque no meu braço, no que eu sei, no que eu consigo, eu sei que não daria certo. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E quantas vezes o Senhor está dando essa ordem para nós fazermos, lançarmos a rede e a gente olha para nossa incapacidade, ou a gente olha para aquilo que a gente já tem certeza, né? Às vezes a gente pega um diagnóstico médico, pega uma opinião de alguém que acha que sabe muito e esquecemos de ouvir qual que é a opinião de Deus a nosso respeito. E a gente
cala a boca, a gente acaba acalando, né? Fechando os nossos ouvidos, na verdade, para ouvir a voz de Deus. A gente não cala vozes do mundo, mas a gente acaba ali sufocando a voz de Deus e não escutamos o que Deus tem para dizer para nós, com aquilo que a nossa opinião, com o que a gente com que um estudo, né, ou algo poderia ser capaz de diagnosticar que seria o correto para nossa vida. Mas o Senhor está dizendo, lance a rede, né? Quer dizer, ele está dando uma ordem. Então ali os discípulos, Pedro foi lá sobre a palavra do Senhor e lançou. E então veio muitos peixes, que os outros barquinhos que estavam perto teve que ajudar, porque senão ia a pique, senão o barco que eles estavam ia se afundar. E é assim, muitas das vezes a gente perde a oportunidade de colher aquilo que o Senhor tem para nos dar, grandioso e bom, porque a gente quer pôr a nossa confiança naquilo que a gente acha que é provável ou não é, ou se o tempo já deu ou não deu. Mas o Senhor só diz uma coisa para nós hoje, que a gente possa colocar na nossa cabeça, na nossa mente, que a palavra dele é poderosa, que o nome dele é acima de todo nome, que quando nós colocamos Jesus na frente de tudo, o que era improvável se torna provável, o que é impossível se torna possível. Se alguém disse que você não consegue, mas no nome de Jesus você vai alcançar tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você precisa, desde que você aplique teu coração a acreditar na palavra de Jesus, na palavra de Deus. E ele então ali disse que Pedro falou, né? Ele ficou assim, tipo, indignado, Senhor, me perdoa, né? Tipo assim, pedindo perdão porque ele duvidou, ele foi pelo que ele já sabia, né? Que ele era um profissional da área ali, ele era um pescador. Então ele meio que subestimou, né? Ele jogou, mas ali quando ele logo viu que veio aquele monte de peixe, ele pediu perdão para o Senhor. E então ele disse, pois que o espanto se apoderaram deles e de todos os que estavam por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago, de João e Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse, não temas, né? De agora em diante serás pescadores de homens. Então, aqui o Senhor estava dizendo assim que não era para eles temerem, né? Eles ali de uma certa maneira ficaram temerosos com tudo aquilo que veio, porque eles não acreditavam que ia pegar aquela quantidade de peixe. Mas o Senhor, quando ele fala que vai fazer, pode ser improvável, pode ter estudo dizendo que você não é capaz, pode ter probabilidades que vai dar tudo errado, mas quando o Senhor te dá uma ordem, obedeça que vai dar tudo certo, no nome de Jesus. E ainda aqui no capítulo 5, fala sobre a cura de um leproso, né? Que ó, vou ler alguns versículos. E eis que o homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem pode me limpar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo, e logo a lepra desapareceu. Então ali quando um homem leproso viu Jesus, ele se prostrou, se humilhou e pediu para que Jesus o curasse. E ele perguntou, Jesus, se você quiser me curar, você pode me curar. E Jesus disse, eu quero, né? Mas às vezes o Senhor quer que a gente se prostre diante dele, fala de todas as nossas dificuldades, que a gente se humilhe perante ele, para que ele possa vir e fazer a cura que nós precisamos. Também fala aqui sobre a cura de um paralítico, né? Fala que Jesus, né? E aconteceu que em uma daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Então ali Jesus estava pregando, falando e curando, e muitos fariseus e doutores, né, também queriam ouvir, queriam também saber o que acontecia, também estavam curiosos para saber quem era aquele Jesus, mas eles queriam ali, como existe muitos fariseus, né, que às vezes quer estar de espectadores, mas para criticar. Mas ali na época de Jesus não era o contrário, ele era o Deus vivo na terra, mas tinha aqueles ali que queriam ficar sondando a vida dele, queria ficar sabendo o que ele falava, o que ele fazia, como ele agia. Não estava interessado em querer se converter, mas queria apenas
observar para criticar. Então, ali tinha um paralítico que precisava da cura e não tinha como chegar porque estava uma multidão de pessoas naquela casa. Então, seus amigos pegou e abriu um buraco no telhado e desceu aquele homem até Jesus. E Jesus curou. Jesus então curou e disse assim, e vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os teus pecados estão perdoados. Mas quando Jesus falou isso, logo já se levantaram ali os escribas e os fariseus e começaram então a falar, né, quem é este que blasfema contra Deus, né, não nessas palavras, mas foi mais ou menos o que diz que perdoa o pecado, que quem tem poder de perdoar pecado é somente Deus, né? Então Jesus ali, conhecendo o pensamento daqueles homens no coração, porque ele era Deus, ele sabia o que aqueles homens pensavam, então ele disse, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer levanta e anda? Então Jesus disse lá no 24, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, então ele disse, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Esse é o nosso Jesus que veio na terra, desafiou, né, as hostes espirituais da maldade, combateu ali frente a frente no deserto Satanás que veio para tentá-lo. Ele curou, né, ele libertou o paralítico, ele expulsou o demônio, ele curou a sogra de Pedro. Ele fez a pesca maravilhosa, ele agora tinha curado um leproso, agora curou um paralítico, e ele chamou Levi, que era ali, né, um publicano, um cobrador de impostos, também aqui nesse capítulo diz, e ele foi lá, resgatou Levi, né, trouxe para perto dele, e fez dele um discípulo também. E a respeito de jejum também foi indagado, ali nesse capítulo também fala, que os discípulos de Jesus não estavam fazendo jejum, então ali os fariseus foram indagar, por que os discípulos de João jejuavam e os seus não jejuam? Por que eles, né, não cumprem aquilo que foi dito antes? Então Jesus disse, hoje ainda, né, ó, e disse-lhe também uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova para coser a veste velha, pois que romperá a nova, e comendo eu remendo não condiz com a veste velha, né? E fala também aqui do vinho novo, ó. E ninguém põe vinho novo em odres velho. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão, né? Então quer dizer aqui que na verdade esse vinho novo simbolizava o evangelho, era Jesus vindo. E o vinho velho, né, eram as velhas práticas, os velhos costumes daquele povo judeu. Eles não queriam abrir mão, eles queriam, né, aceitar o Messias, mas não queriam abrir mão do velho. E Jesus estava querendo dizer assim, que pra gente nascer de novo, a gente tem que abrir mão de tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é pecado, tudo que é pecaminoso, e fazer-se um homem e uma mulher nova na presença de Jesus. Então aqui nós vamos conhecendo o ministério de Jesus, né? Amanhã é o capítulo 6, nós vamos estudar, vamos ver, né, o capítulo 6, e eu espero que vocês estejam sendo edificados no nome de Jesus Cristo. E até o dia 24, que vai ser o 24º capítulo do livro de Lucas, nós vamos entender o porquê se comemora o Natal. Não é o dia do nascimento de Jesus, por certo, ninguém tem a certeza da data ainda, né? Não foi revelado, tem-se probabilidades, mas certezas ninguém tem. Mas uma coisa a gente tem, que nós temos que comemorar, sim, com alegria, essa data, né? Dia 25, dia que supostamente foi o nascimento de Jesus, mas que a gente possa entender o que é o sentido verdadeiro do Natal. E nós estamos aprendendo nesse mês de dezembro, que o Senhor possa cuidar de você e da tua casa. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, alcança, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, repreende a fúria do inimigo, guarda, Senhor, a entrada e a saída, repreende a fúria do inimigo, toda obra maligna, Senhor, toda palavra contrária, tudo aquilo que vem, toda seta maligna, Pai, vai repreendendo no nome de Jesus. Senhor, que tudo aquilo que é engano, que caia por terra, eu peço no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele
resplandecer sobre você e que Ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.